Oi, pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao canal da Movo RH. Eu sou a Gabi Navarro, CEO da Movo RH Startup Tech e CEO da Movo RH Business Law. E estou aqui com o Gustavo Grillo para a gente conversar um pouquinho sobre metodologia ágil, cultura ágil nas empresas, que parece que é algo muito da área técnica. Começou por lá, sim, né? Mas hoje a gente vê que todas as empresas, todas as equipes, independente de ser de tecnologia ou não, é sim possível implementar. Mas antes da gente entrar no tema, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse quem que é o Gustavo, para daí a gente entrar no tema. Legal, legal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que para definir quem eu sou, assim, eu volto um pouco para minha essência, que é trazer o futuro do trabalho para o dia a dia das empresas, assim. Então, eu sempre fui muito curioso sobre novas formas de trabalhar, né? Sobre como que eu posso influenciar uma organização, uma equipe, a melhorar a forma de trabalho em algum aspecto. Às vezes buscando mais excelência operacional, às vezes buscando um ambiente de trabalho melhor, né? Então, hoje eu continuo fazendo isso, continuo trazendo esse futuro do trabalho para o dia a dia, na forma de consultoria de Business Agility, né? E aí, como eu te falei, eu puxo várias ferramentazinhas ali da minha caixa de ferramentas, né? Que vai do ágil até coisas que talvez não sejam consideradas ágeis, mas que ao longo da minha história eu fui entendendo como peças necessárias para a gente trazer transformação organizacional, né? Para a gente conseguir transformar o dia a dia das empresas, né? Então, se eu fosse me definir hoje, acho que eu sou, talvez para ter um cargo assim, né? Mais um cara de mercado, consultor de Business Agility. Legal, legal. E é algo que, assim, é bem solicitado, é uma tendência. Inclusive, acho que tem 2 semanas apareceu uma vaga meio assim para mim de um escritório de advocacia, por incrível que pareça, né? E onde ele queria trazer pessoas que pudessem ajudar, né, no próprio na agilidade, na rapidez, né, nos processos e a forma de pensar, e ao mesmo tempo misturando com inteligência artificial. Então, acho que é um cargo, né, uma posição, são skills que estão super em tendência, em alta, e que às vezes, onde a gente menos imagina, né, o escritório de advocacia, as pessoas já estão vendo a necessidade, né, ainda mais porque tem ali muitos processos ao mesmo tempo, muitos casos ao mesmo tempo. Mas antes da gente, né, falar da cultura e tudo mais, bom, vamos falar um pouquinho, né, hoje a gente tem várias ferramentas, né, de metodologia ágeis, e acho que antes da gente falar da cultura e tudo mais, é importante a gente dar uma passada, né, explicar para as pessoas, quem está assistindo, tá, o que é uma metodologia ágil, para daí a gente falar também, né, no mindset ágil e tudo mais. Legal, legal. Eu acho que quando a gente fala hoje de agilidade, talvez seja uma palavra que, pelo uso muito abrangente dela, ela acabou perdendo um pouco do significado. Então, acho que é interessante a gente contextualizar da onde que veio, para a partir disso começar a pensar para onde que vai, né, essa ideia de agilidade. Isso começou no Manifesto Ágil, ou um pouco antes, na verdade, né, mas acho que o Manifesto Ágil ele foi o primeiro momento em que se sintetizou essa forma de pensar de uma forma mais pragmática, né? De uma forma mais objetiva, assim. Então, coisas que algumas pessoas, e aí era exclusivo da área de tecnologia, né? Eram pessoas que trabalhavam desenvolvendo software e que já estavam experimentando novas formas de trabalho. E se reuniram, trocaram ideias e resolveram criar um manifesto que na verdade a ideia era uma troca ali, né? Era uma troca de experiências, de entender o que cada um estava fazendo e para onde esses desafios estavam levando cada um deles em cada uma das empresas onde eles estavam, né? Então, eu acho que essa origem do que a gente chama agilidade veio de tecnologia, é importante a gente entender porque acho que dá contexto também, né?
E aí, isso foi evoluindo para, com o passar do tempo, ter ficado um pouco mais abrangente e ser aplicado ao trabalho do conhecimento em geral, né? Então, inclusive, pega-se elementos que eram de processos Fabris mesmo, né, do modelo da Toyota e tal, mas que são adaptados ao trabalho do conhecimento, que tem uma série de características, né? Que não é um trabalho que você consegue resumir no começo dele todo o capital intelectual ali e depois só sair executando, né? E acho que esse foi um dos grandes motores que levou a se chegar nesse tipo de modelo de trabalho dentro da área de tecnologia, porque na área de tecnologia se adotou os modelos de trabalho das outras engenharias. Então, a engenharia de software acabou adotando esses modelos de outras engenharias e começou a perceber que não dava certo, né? Construir um software era diferente de construir um prédio, uma casa, uma barragem, né? Então, não dava para importar as coisas simplesmente da engenharia civil ou de outras engenharias. E aí começou a se perceber que tinha que se pensar de uma outra forma. Mas o Manifesto Ágil também não acho que às vezes as pessoas falam, começou ali. Não começou, tá? É antigo. Se você for ver algumas das coisas que hoje a gente considera como ágeis, vem da década de 50, vem do Peter Drucker, vem de bastante tempo, né? E aí, trazendo para o presente, eu acho que hoje a gente passa por um momento de reinventar essa agilidade, né? É até um termo que eu não gosto muito de usar, porque eu acho que quando a gente fala em agilidade, cada pessoa entende uma coisa, né? Então, eu gosto de usar o termo gestão moderna, porque aí eu acho que a gente explica um pouco melhor o que a gente está falando e qual que é o objetivo, que no fim é gerir organizações usando as formas mais modernas, as ferramentas mais novas, o que está se estudando e se aplicando hoje, né? Em contrapartida a uma forma do começo do século passado, sei lá. Então, eu acho que se a gente for olhar para a agilidade hoje, eu acho que as melhores tendências estão levando a gente a pensar ela de uma forma um pouco mais abrangente, né? E talvez até fazer essa mudança de nome aí, de falar gestão moderna, transformação organizacional, ou alguma coisa nessa linha. É que as pessoas pensam muito em rapidez, né? Quando falam em agilidade, que tem que ser algo rápido, e não necessariamente, né? Muitas vezes está relacionado, né? Se eu pensar em cultura, em adaptação, em adaptabilidade, em resiliência, né? E a agilidade, né? É um meio, não é o objetivo, né? Final. Exato. Acho que fazer com que as organizações consigam entender e responder rapidamente ao ambiente em que elas estão, ao contexto em que elas estão, tanto externo quanto interno, né? Quando a gente falou de agilidade lá atrás, agilidade não é rapidez, né? Muita gente confunde isso e isso não estava no cerne dos desafios que levaram ao Manifesto Ágil e a metodologias como Scrum e tal. O que estava ali era uma forma da gente aceitar, né? Aceita que dói menos, aceitar que as coisas mudam no trabalho do conhecimento muito mais rápido do que em outros contextos. Então, a gente tem que entender uma forma de trabalhar que aceite e que, mais do que aceitar, que alavanque isso para gerar vantagem, para gerar alguma vantagem competitiva para a organização, né? Exato. Eu estava até vendo um pouco do quanto a gente, né, inclusive escola, faculdade, a gente foi o tempo inteiro ensinado de que se você se organiza muito bem, você consegue entregar, por exemplo, um projeto muito bem feito. Que a falta de organização faz com que, né, aquele resultado não era o esperado.
E o pensamento ágil é justamente o oposto. O inesperado vai acontecer, que é o que você falou, né? As coisas mudam o tempo inteiro. Então, não tem começar um projeto achando que vai se entregar naquele tempo, que vai ser exatamente daquela forma toda que você planejou e com aquelas horas e com aquele budget. Porque ao longo do caminho vai acontecer. Então, é muito uma forma também de se preparar e de saber lidar com esses imprevistos, né? E ainda mais num mundo conectado que a gente está hoje, né? Que cada vez mais as coisas mudam muito rápido, né? Então não dá para você esperar que vai ser sempre igual, né? E eu acho que esse é o diferencial, inclusive, das empresas que aplicam, que têm uma cultura ágil. Elas não esperam a pandemia aparecer para falar, ups, e agora? Como a gente vai fazer? Não, porque ela já tem muito bem introduzida a cultura, né, da ágil dentro dela, e com isso ela vai se adaptar muito mais fácil. E daí acho que vale até a gente falar um pouquinho do momento atual, né? A importância das empresas terem esse olhar, né, para metodologias ágeis, para a cultura ágil, e a importância de, inclusive, pensar em aplicar e trazer essa nova forma de pensar para dentro das empresas e das equipes, e a própria, como você falou, né, a própria gestão ser um dos embaixadores dessa mudança de cultura. Exato. E eu acho que não é nem sobre não planejar, né? É planejar de uma forma que seja fácil responder à mudança, né? Planejamento é importante, né? Mas ele precisa ser facilmente adaptável para que, no fim das contas, eu não esteja focando mais no plano do que na realidade, né? Do que no contexto evolutivo no qual a organização está inserida, né? E aí acho que isso leva esses conceitos para fora da área de tecnologia, né? Eu acho que quando você pensa que, por exemplo, eu tive uma experiência de colocar, de gerenciar o fluxo de uma área de RH, tem conceitos que são parecidos, mas tem contextos que são diferentes. No fim das contas, é sempre uma busca por gerenciar melhor demandas, variabilidade, ter mais adaptabilidade, aguçar mais a percepção do que está funcionando e do que não está, né? Pensar sistemicamente nas coisas, entender que às vezes eu fazer uma melhoria num ponto pode prejudicar no outro, né? Então pensar mais globalmente, né? Eu acho que todas esses pequenos conceitos, ideias, frameworks, enfim, juntos eles dão ferramentas para que a gente possa gerenciar melhor qualquer área e qualquer empresa, né? Eu acho que são ideias que hoje se aplicam muito além da área de tecnologia, né? Perfeito, perfeito. E até fazendo uma pergunta polêmica, né, que você falou dos frameworks e tal, o que, né, queria ouvir um pouco da tua opinião, que trabalha com o assunto. A gente vê, tem lá o manifesto tudo bonitinho, o Kanban, o Scrum, enfim, e tal, a OKR, e daí você percebe que algumas empresas, claro, cada um usa um tipo, né, vamos dizer assim, de framework, e muitas vezes adaptam essa metodologia, né, para a realidade delas ou para aquela equipe. E daí eu vejo que algumas pessoas falam, não, isso daqui não existe. Isso daqui não é metodologia ágil. E tem outras que falam, não, entendo, porque talvez essa área precisa dessa adaptação. E daí queria ouvir um pouquinho, né, também da sua opinião, como que você vê essas adaptações que algumas empresas fazem. Se é uma forma de fugir e tentar manter o controle, né, porque a metodologia ágil é justamente você deixar mais horizontal e as pessoas, né, terem uma autogestão e uma autorresponsabilidade muito grande. Então, você percebe como uma forma de centralização, né, e de segurar um pouco, quase que indo contra a própria cultura, né, ágil, ou você entende como, não, realmente, dependendo da área, dependendo do produto, do serviço, enfim, da empresa, faz sentido ter essa adaptação aqui, né? Até trazendo um pouco, só para dar uma exemplificação, um dos clientes que eu atendo, eles acabaram de colocar, né, começar a trabalhar com metodologia ágil e com scrums e tal, squads, enfim, com scrums não, com squads e tudo mais. E daí
você vê, por exemplo, né? Claro que sempre existe o pensamento crítico de será que as pessoas estão com, né, uma certa dificuldade nessa mudança de cultura? Mas eu vi uma gestora de marketing falar: Gá, cada 15 dias não faz sentido. Mas faz muito mais sentido trabalhar por squads, mas por entrega de projetos, e não totalmente picados numa área de marketing. Mas quero deixar para você, né? Só quis exemplificar, quero deixar para você e ouvir um pouquinho o que você tem a dizer sobre o tema. Legal. Acho que tem duas coisas aí, né? Uma até um assunto que eu estava conversando com um amigo meu outro dia, que é essa necessidade que algumas empresas têm de pegar alguma coisa de mercado e dar a cara delas, né? Falar, este é o nosso jeito de fazer sei lá o quê, né? Isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é quando a organização ela consegue olhar para si mesma e olhar para o que está sendo adotado agora e fazer uma adaptação que vai tornar a mudança mais fácil, né? Então isso eu acho que é ok. E tem um lado ruim que é o fazer do nosso jeito por fazer do nosso jeito, meio que uma arrogância corporativa, assim, sabe? Eu falei isso outro dia numa live sobre OKRs, que assim, a empresa pega o framework de OKR e fala, não, mas a gente vai fazer aqui do nosso jeito, né? Aí, qual é o problema disso? É que você nunca mexeu naquilo, você não conhece aquilo, você não tem experiência naquilo, e aí você vai adaptar uma coisa que você não conhece para o seu jeito. A chance disso dar errado é muito grande, né? O OKR é um framework que está aí, pelo menos, né, no formato atual, há quase 50 anos. Né? O Andy Grove já dava aula disso em 75. Então, eu acho que precisa ter um pouco de humildade corporativa, de falar assim, deixa eu experimentar, né, o modelo aqui, deixa eu aprender primeiro, e aí, com o aprendizado, eu vou entendendo que pontos que eu posso adaptar, que pontos que é melhor não mexer, como que eu consigo ir gerenciando a mudança aos poucos, né? Então, eu acho que fazer essas adaptações logo de cara são perigosas. Principalmente se você está fazendo por conta própria, se não tem uh, alguém mais experiente, um consultor, ou alguém que já tenha experiência naquele assunto dentro da sua empresa, se você está aprendendo e querendo mudar ao mesmo tempo, é uma chance grande de dar errado, né? Por outro lado, você falou uma coisa que faz parte das escolhas desses frameworks, dessas ferramentas, né? Então, no marketing, não faz sentido fazer as coisas a cada 15 dias, né? E aí fica um pouco aquela briga, Scrum é melhor do que Kanban, não sei o quê. Eu acho que não é sobre Scrum ou Kanban, mas é sobre olhar para o seu contexto e entender, faz sentido eu ter blocos fechados aqui, né, ciclos fechados de tempo, ou, no meu contexto, faz sentido eu ter um ciclo contínuo que eu vou continuamente mexendo, né? Pode ser que no contexto faça sentido uma coisa, no outro faça sentido outra coisa. Eu tenho as minhas preferências pessoais, mas eu acho que cada empresa tem que encontrar o seu caminho também, né? E às vezes até bater um pouco a cabeça faz parte do aprendizado. E até isso, você acha que é a empresa ou tudo bem, por exemplo, cada área ter essa peculiaridade? Ou você acha que não, pensando numa questão de cultura, seria melhor que o formato escolhido fosse o mesmo para todas as áreas, independente? Olha, a homogeneidade de métodos traz facilidades, né, para a empresa. A empresa inteira começa a falar a mesma linguagem. Então, melhora a comunicação, é mais fácil a adoção. Mas eu vejo que as empresas mais maduras são aquelas que conseguem conviver bem com modelos ligeiramente diferentes, e eu estou falando aí bem grifando ligeiramente, né? Diferentes dentro do seu sistema, né? Porque aí você consegue que
cada contexto, não vou nem falar de área, mas que cada contexto consiga se adaptar melhor usando ferramentas parecidas. Mas sim, eu acho que é importante você ter uma linguagem comum, né? Então, pode ser que a área de marketing escreva OKRs de um jeito um pouco diferente de tecnologia. Mas é importante que todo mundo fale essa mesma linguagem de um objetivo, 3 a 5 resultados-chave, porque facilita a comunicação aí, facilita o aprendizado. Eu acho que se tirar todas as vantagens e desvantagens e tal, o que esses modelos mais incentivam, quando bem aplicados, é o aprendizado corporativo, é a empresa como organização ir aprendendo e usando esse conhecimento para evoluir, né? Aprender a aprender, né? Legal, legal. E até esse ponto que você trouxe, né, de algumas empresas que mudam completamente, né, para ter a sua carinha, também tem um outro, como RH, um outro ponto, né, porque você, a partir do momento que você decide, né, usar uma ferramenta ali de metodologia ágil, e você vai contratar pessoas esperando, muitas vezes, que elas já tenham esse conhecimento, que elas já estejam acostumadas a trabalhar dessa forma para justamente a adaptação ser boa. E daí, se você faz algo totalmente diferente, a adaptação de quem está entrando é quase como se você tivesse o tempo inteiro um problema de adaptação. Não só quando você decide mudar a cultura, mas a cada novo talento você tem essa dificuldade de adaptação, porque ele fala, cara, mas não é esse que eu tô acostumado, né? Não é isso que eu vi, não é dessa forma. Como assim? Isso daqui é algo totalmente novo. Então você vai criando quase como que é praticamente do ser humano, a gente tende a resistir, o que é algo diferente do que a gente faz, né? Tem a facilidade de fazer. Então, você tem o tempo inteiro esse problema de adaptação, que daí, inclusive, atrapalha a próprio esse pensamento né, de ser mais lean, né? De ser mais ágil, inclusive, de ser uma forma orgânica, né, de se trabalhar, porque daí você vai provavelmente ter que criar milhões de materiais, né? Que, me corrija se eu estiver falando errado, é totalmente contra o que a metodologia ágil prega, né? A documentação, ela não é o mais importante, sim você ir para a prática, e daí você vai ter que sempre documentar tudo, porque a pessoa nova que vai entrar, ela precisa entender essa nova forma de trabalhar, né? Então, vai inclusive até contra os próprios princípios, né? Eu fico pensando aqui. Assim, você não pode contratar um vidraceiro porque você precisa de um marceneiro, né? Acho que é um pouco por aí. Se você pega e vai no mercado, traz pessoas que conhecem Kanban, por exemplo, para sua organização, e só que aí você fala para elas, olha, mas aqui a gente faz uma coisa, um Kanban um pouco diferente. E aí você coloca um modelo que é totalmente diferente do que elas estão acostumadas, você vai ter um problema de performance dessas pessoas, né? E acho que um grande ponto é que muitas organizações, quando vão adotar alguma coisa, não vou nem falar de ágil, mas quando vão começar a trilhar um caminho de organizar a sua transformação organizacional, né, se aprofunda um pouco no domínio do problema, em o que elas querem resolver. E isso faz com que elas comecem a caminhar pelo lado errado, né? A gente precisa ser ágil, então deixa eu ver aqui, pesquisa no Google, ágil, Scrum, então eu vou contratar um monte de gente de Scrum. Não é isso, né? Aprofunda um pouco, qual é o problema que você quer resolver? Excelência operacional? Você quer diminuir custo da sua operação? Você quer mudar a cultura para ir numa determinada direção? Você quer ter um ambiente diferente? Você quer atrair talentos por como o seu ambiente operacional funciona? Então, eu acho que as organizações ficarem um pouco mais ali olhando para o problema que elas querem resolver, pode ajudar muito a elas chegarem na solução certa, porque eu vejo uma superficialidade nessas escolhas. E não é uma crítica, acho que é uma consequência do dia a dia, né, que é sempre atropelado. Então, chega para uma área de tecnologia ou uma área de RH, né, algum objetivo estratégico que começou lá do tipo, precisamos, sei lá,
melhorar o EBITDA e acaba sendo traduzido por precisamos de mais agilidade, porque em algum momento algo se perdeu na tradução, né? E aí começa a se trilhar o caminho errado porque não se entendeu qual é o problema que se quer resolver, né? Sim. E até eu acho que vale também a gente conversar um pouquinho sobre, né, o que fazer, né? Você falou desse pensar e não ir pelo, né, eu falo às vezes até pelo modismo, né? De ai, tá todo mundo fazendo, todo mundo trabalhando assim, vamos dessa forma, mas pensar de forma estratégica o quanto realmente faz sentido para essa organização nesse momento que ela está querendo resolver. Mas eu acho que também vale a gente conversar, tá bom, se decidir o que realmente faz sentido, como por onde começar, né? Até porque é algo que não envolve só uma forma de trabalhar e a cultura. Na verdade, você tem que mudar tudo, até falando em RH, porque você trabalhar, né, com metodologia ágil dessa forma trazer pessoas, né, como a gente falou, é mais horizontal, é autogerenciável. Então, toda a forma de trabalhar cargos e salários e, às vezes, o organograma da empresa vai se modificar, porque você está falando de algo que era vertical para se tornar algo mais horizontal, né? Então, isso muda, não tem como. E daí também, até fazendo uma crítica ao RH, não dá para todas as áreas trabalharem assim e falar, não, o RH não vai trabalhar assim, o RH vai ter que... Vai ficar na caixinha ali, quadradinho. Todas as áreas estão trabalhando através de squads, o RH também precisa trabalhar de forma de squad, porque ele, né, fala, nós somos os embaixadores da cultura. Então, se eu preciso o tempo inteiro fortalecer essa cultura ágil, como que aqui dentro do RH a gente não vai sentir desde a dificuldade, né, desse novo modelo de trabalho e até o fortalecimento, por exemplo, se decidiu trabalhar por squads, né? Então, eu acho que, né, como você falou, reforçando não só a questão de o que você quer resolver, mas ter muito claro que muita coisa vai mudar, né? Não é só a resolução, mas é um projeto que não é tão simples, é um projeto bem amplo, que envolve todas as áreas. E daí vem a pergunta, por onde começa? Né? Como é que faz? E ajudar a tomar essa decisão de realmente a decisão correta de mudar? Eu acho que o principal ponto para começar entender que abandonar esse reducionismo, essa visão que até podia funcionar quando você estava falando de coisas que são complicadas, que não se aplicam a coisas complexas, né, a cenários complexos. Então, não adianta ficar fazendo análise de causa raiz, porque isso funciona, cara, numa linha de produção. Ah, beleza, por que a máquina quebrou? Porque faltou óleo. Por que faltou óleo? Então, aí tudo bem fazer análise de causa raiz. Agora, a hora que você olha para problemas modernos de uma organização, como você falou, cultura, por exemplo, é um problema complexo. Não dá para você resolver assim, então eu vou mudar isso daqui e o meu problema de cultura tá resolvido, né? Um sistema complexo, você precisa entender pontos de alavancagem nele, e aí começar a fazer experimentos para, a partir desses experimentos e a partir do resultado deles, você poder entender qual é o próximo passo. Então, acho que a primeira coisa é começar a aceitar que gerenciar uma organização moderna é uma tarefa complexa, precisa de pensamento sistêmico e não pensamento analítico apenas, né? É preciso que a gente olhe para por exemplo, uma transformação digital, alguma coisa assim, e entenda que ela tem consequências em vários lugares diferentes. E não dá para prever o que uma mudança vai causar de influência em outros, né, em todas as repercussões que ela vai ter. Então, eu acho que você tem uma coisa lá do Manifesto Ágil que ainda é válida, é essa ideia de trabalhar por ciclos pequenos, porque a gente vai fazer um experimento, fazer uma mudança, né, tentar alterar o caminho que a organização está andando de uma certa forma, e a gente precisa entender qual é a resposta que o sistema dá para a gente, né? E uma outra coisa interessante que você falou que me chamou a atenção é a coisa dos squads, né?
às vezes as organizações elas tentam copiar o que funcionou numa outra, né? O tal do modelo Spotify é um grande exemplo disso. E tem uma ideia que eu acho que é meio que uma historinha assim, né? Que é do cargo coach, né? O culto de carga. Eu não sei como é que seria uma boa tradução, mas é um fenômeno que aconteceu na Segunda Guerra, em que algumas ilhas ali do Pacífico, é, por causa da presença, principalmente norte-americana na ilha, viram a ilha sair de uma ilha que era, né, praticamente estava na Idade da Pedra para uma modernidade muito rápida enquanto a guerra estava acontecendo, porque criou-se bases e aí criou-se um comércio né, e as coisas evoluíram muito rápido. E quando a guerra acabou, que todo mundo foi embora, algumas dessas ilhas começaram a fazer torres de controle, aviões de palha, né? Porque achavam que isso talvez atraísse novamente essa prosperidade que eles tiveram quando, né, os norte-americanos estavam ali. E muitas empresas fazem isso. O Google tem piscina de bolinha, eu vou fazer piscina de bolinha aqui, então, e eu vou ser igual ao Google. Só que não olham primeiro por que tem aquela piscina, né? O que aquilo representa, de onde que vem a ideia para aquilo, e principalmente de que nem todo mundo é o Google, né? Acho que só o Google é o Google. Então não fazer essas modificações porque está no framework, porque está porque tal empresa fez. Entender o seu sistema, como que ele reage a determinadas mudanças, né? E aí, a partir disso, ir evoluindo o seu sistema com os seus experimentos, né? Colocar o escorregador ali no seu, no seu mezanino não vai resolver. O que vai resolver é você entender qual é o problema que você quer resolver e executar experimentos e ir aos poucos entendendo como que o seu sistema está reagindo a esses experimentos, né? Legal. Você acha que então vale, inclusive, começar uma forma, né, de ir introduzindo, de ir entendendo aos poucos, é começar com uma pequena equipe, ver como, né, testar, ver como que o resultado traz, como as pessoas estão prontas, né? Tem até, eu não vou saber agora qual é o nome da pessoa, mas tem até uma linha que fala, pegue as pessoas que são mais abertas, mais adaptáveis e mais abertas à mudança, né? Porque elas vão ser inclusive vai ajudar a incentivar aqueles que são mais resistentes, né? E vai provar para os resistentes que essa nova formato dá certo. Então, você acha que, por exemplo, começar com uma pequena equipe, testar e ver o quanto aquilo traz de resultado, faz mais sentido do que começar com um projeto enorme onde vamos mudar isso para a empresa inteira e todo mundo vai mudar do dia para a noite? Com certeza, com certeza. Mas aí é tudo uma questão de você ter uma boa estratégia de gestão de mudança, né? Porque, às vezes, o que você pega numa área não se aplica a outra, né? Sei lá, às vezes não é em toda empresa que é assim, mas muitas vezes você tem uma área de tecnologia que aceita muito mais fácil alguns tipos de mudança do que outras áreas, né? Então, não adianta também você fazer numa área e achar que aquilo é replicável para o resto da empresa, né? Eu acho que tem que ter uma mentalidade diferente. É uma mentalidade de pensar sistemicamente e, sim, acho que tem que ter esse grupo de pessoas que é mais empolgado e que gosta de mudança, porque essas pessoas vão ser catalisadores. Mas não é porque funcionou num canto da empresa que vai funcionar no outro, né? Acho que ir experimentando, adaptando e fazendo ciclos de evolução, né? Perfeito, perfeito. E acho que um ponto que você falou aí também é super importante, né? Que você falou assim, do pensamento. Eu acho que antes, inclusive, de testar em uma equipe, precisa existir o pensamento e trabalhar o pensamento das pessoas, né? O mindset, essa virada de mindset. E daí eu acho, né, como RH, eu falo que o apoio da gestão e preparar a gestão para essa mudança, né? E desenvolver, porque você vai precisar desenvolver skills, né? Habilidades, competências para dar conta
para ser um agente de transformação, é super importante. Então, precisa também capacitar, né, preparar a gestão. Eu falo, não tem como, as coisas elas são top-down. Você precisa preparar essa gestão para essa mudança que vai ocorrer, deixar essa gestão muito bem preparada, para depois vir, né, nesse momento também de preparar e desenvolver habilidades que essa equipe vai precisar ter para dar conta, né, do modelo ali, da metodologia adotada por essa empresa, né, por essa instituição. Sim, porque a gestão, a alta liderança, enfim, a liderança de uma organização tem muita influência sobre o contexto, sobre aquele sistema, né? Então, eu acho que começar pela liderança é importante, mas não necessariamente pelas pessoas, mas sim pela influência que elas têm no contexto, né? Não adianta, um sistema ruim vai engolir uma pessoa boa 100% do tempo, né? Você pega uma pessoa cheia de vontade, super motivada, aberta à mudança e coloca ela dentro de um contexto onde aquilo não é bem visto, aquilo é abafado, as iniciativas dela não vão para frente, rapidinho ela vai se adaptar àquele sistema né, e o contexto vai engolir ela, né? Então, acho que aí entra a questão de olhar intencionalmente para a cultura organizacional, né? Porque aquela velha frase, né? Eu acho que é do Peter Drucker também, de que a cultura come a estratégia no café da manhã. A cultura é o sistema operacional da organização, né? Ela sempre vai ganhar. E ela não é aquilo que está na parede, né? A cultura ela é esse conjunto de pequenos hábitos que estão acontecendo na real ali no dia a dia. Então, é algo até muito mais difícil, talvez, de influenciar do que a gestão. A gestão talvez você tenha um modelo claro, né? Vamos adotar o OKR. Cultura, você não tem muito isso, né? Vamos adotar a cultura do Google. Não vai funcionar. A cultura do Google é do Google, né? Sim, sim. Que daí eu falo que é o grande desafio, né, do RH quando ele participa disso tudo. Porque é milhões de coisas, é preparar a autogestão, é desenvolver habilidades, né, é olhar muito bem para justamente você transformar uma cultura, todos os rituais que existem, né, para que fortaleça essa nova cultura e, ao mesmo tempo, um acolhimento muito grande, né, porque a metodologia ágil faz com que, inclusive, a autogestão tire um pouquinho, né, dessa centralização. E isso, muitas vezes, pode ser angustiante, né? E às vezes ela não quer, né? A alta gestão não quer descentralizar. Então, vai ter um conflito aí. Na ágil, mas na prática eu não quero, né? É aquele conflito. Eu quero, mas no dia a dia, na prática, eu quero na teoria. Mas talvez a ideia é isso que eu falo da gente voltar para o problema, entendeu? Qual é o problema que a alta liderança quer resolver? Às vezes o problema não é a centralização ou descentralização. Talvez essa parte esteja ok. Não, aqui a gente centraliza mesmo, eu que mando e beleza. Talvez o problema seja outro. Ou seja, o problema que muitas vezes eu vejo que a gestão quer resolver é um problema de excelência operacional. Eu quero entregar melhor, com menos recursos, com mais qualidade. Eu não quero necessariamente descentralizar as coisas. E talvez essa descentralização acabe acontecendo. Mas se você começa já empurrando o goela abaixo, que, não, agora você não manda mais aqui, não, agora a gente não faz mais cronograma, não, plano não pode, aqui quem manda é o analista. O gestor vai falar, tá bom, você que manda, tá bom. Sim, sim. Não, eu acho que isso é super válido, né? Eu falo que tudo tem a versão 1.0, 2.0, 3.0, né? Às vezes você vê as pessoas já querendo começar tudo muito redondinho de como que é a metodologia ágil na prática, né? E é exatamente isso que você está falando. Poxa, existem também nuances, não no sentido de mudar completamente, mas no sentido de, talvez não precisa ser, né? Na cultura ágil se fala muito disso, do horizontal. Às vezes não precisa ser tão horizontal, mas às vezes a dor é o que você falou. Ou é a comunicação, ou é a agilidade, a entrega de excelência, e daí você vai usar ali alguns frameworks, algumas metodologias que isso resolve, mas não necessariamente você precisa descentralizar e horizontalizar tudo,
né? Exato. Porque eu tenho até um case de uma empresa que a gente atende como RH externo, isso, né? Foi do dia para a noite e as pessoas não estavam preparadas, né? E, não, agora a gente quer todo mundo generalista, a gente quer tutor e São Paulo. E as pessoas, elas não estavam preparadas. Era uma equipe muito júnior, inclusive, né? Inclusive de experiência profissional, para conseguir até aprender essa nova habilidade de se adaptar muito rápido, né? E daí, com isso, a gente tem uma perca de talentos muito grande, o que também não é interessante por todo o custo e porque é alguém que já sabe do negócio, né? Dá um trabalho, né? Exato. Combinado, então, Gu. Bom, poxa, muito obrigada. Conta um pouquinho, né, até para a gente finalizar. Você que você trabalha como consultor né, ajudando as empresas. Se as pessoas quiserem entrar em contato com você e conhecer mais do seu trabalho, onde que elas podem entrar em contato com você? Olha, acho que o principal canal hoje, né, é o LinkedIn. Vocês podem me achar lá, ou pela minha consultoria, a consultoria Unlock, de destravar, né? consultoriaunlock.com. Entra lá no LinkedIn ou no site mesmo e me dá um oi, a gente toma um café e vamos trabalhar junto. Tem muita coisa para evoluir, tem muito futuro para a gente trazer para cá e tem muita coisa que dá para fazer melhor, eu acho, né? A gente sempre pode melhorar a forma como a gente trabalha e contribuir para um mundo do trabalho melhor, né? Mais humano, mais funcional também, né? Sim, top. Combinado, então. Pessoal, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Então, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Deixe seu comentário aqui pra gente. Dúvidas também para o Gu responder, não tem nenhum problema. É sempre bem-vindo. Obrigada, tchau. Tchau, pessoal. Valeu.